Olá, condutores, olá, condutoras. Você que passou pelo processo de suspensão do direito de dirigir, realizou o curso de reciclagem e agora se prepara para a avaliação junto ao Detran. Principalmente os condutores profissionais que também solicitam o curso de reciclagem preventiva e ele precisa passar pela avaliação junto ao Detran. Vamos para mais uma prova no sentido de contribuir para que você tire suas dúvidas e faça uma boa prova e certamente obterá o seu resultado para voltar a dirigir com segurança, livre do processo de suspensão do direito de dirigir e dentro da sua margem de reciclagem preventiva aos profissionais para que não acumulem mais pontos na sua CNH. Então vamos à nossa primeira questão da prova de reciclagem. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais constitui uma infração de qual natureza? Então, nós temos a opção da letra A, infração de natureza leve, letra B, infração de natureza média, C, grave e D, gravíssima. Então, observando aqui as nossas imagens para contribuir com nossa compreensão, dirigir veículo, pilotar veículo com calçado que não se firme aos pés, é uma infração que leva 4 pontos no prontuário do condutor. Portanto, é a letra B, média, infração de natureza média. Segunda questão, o condutor do veículo será multado quando? Opção A, dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Estou observando que quem dirige com atenção e cuidados não corre risco de ser multado. Opção A está descartada. Opção B, transportar carga de dimensões excedentes ou limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Então, a opção B, ela chama a atenção. C, executar a operação de retorno nos locais para isso destinados. Então, se o condutor executa a operação de retorno em local destinado, não estará sujeito também a ser multado. Opção D, dirigir usando apenas uma das mãos quando deve fazer sinais de braço. Então, nós temos aqui uma situação de atenção e compreensão na leitura. O condutor de veículo será multado quando? Opção letra B, transportar cargas de dimensões excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem a devida autorização. Fique atento na leitura para que você não entre nas pegadinhas das avaliações. O que significa quando o agente de trânsito posiciona o braço horizontalmente e movimenta para cima e para baixo? Então, vamos às opções quanto ao gesto dos agentes de trânsito. A, que o condutor deve parar o veículo. Lembrando que a movimentação do braço é horizontal e não na vertical. Opção B, que o condutor deve manter à esquerda. Opção C, que o condutor passe depressa. E a opção D, que o condutor deve diminuir a velocidade do veículo. Então, vamos a uma ilustração para favorecer o entendimento. Braço horizontalmente movimentado de cima para baixo significa que o condutor deve diminuir a velocidade do veículo. A opção correta é a letra D. Como são caracterizadas as marcas horizontais separadoras de faixas de trânsito quando estão em vias de mão dupla que proíbem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento? Opção A, as linhas amarelas seccionadas. Opção B, linhas amarelas contínuas. Opção C, linhas brancas contínuas. E a opção D, linhas brancas seccionadas. A questão faz menção a marcas horizontais separadoras de fluxos e estão em vias de mão duplas, que proíbem. Então, as marcas longitudinais de forma contínua, dupla, amarela, elas proíbem a ultrapassar outro veículo em movimento. A resposta correta é a letra B, linhas amarelas contínuas. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade. Lembrando que cruzamento é uma parte da via que coloca em risco a segurança de todos, principalmente aqueles que não respeitarem as normas de circulação, a sinalização e utilizar esse trecho com bastante atenção.
Então, quando o condutor ultrapassar pela contramão outros veículos nos cruzamentos, terá como penalidade A, multa, B, a remoção do veículo, C, retenção do veículo e a letra D, recolhimento do veículo ao depósito do Detran. Então, nós temos aqui 3 opções que remetem a medidas administrativas: remoção do veículo, retenção do veículo e recolhimento do veículo. Não se aplicam à questão. Então, quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade a opção A. Ele receberá uma infração que evoluirá para multa. Qual o significado da placa A38? Então, nessa próxima questão, nós temos largura máxima permitida, opção B, largura limitada, opção C, altura limitada e a opção D, comprimento máximo permitido. A placa A38, ela indica que há uma via com largura limitada. A opção correta é a letra B, largura limitada. 7. A placa de regulamentação proibido o trânsito de pedestre, o que ela determina? Lembrando que toda placa de regulamentação que tem uma tarja diagonal, ela significa uma proibição. Caso você esteja participando da sua prova lá no Detran e cai uma placa de proibição, ela tem uma tarja diagonal. Mais de uma proibição, aquelas que têm 2 tarjas, principalmente a que remete à sinalização de proibido parar e estacionar. Então, vamos às opções. Proibido o trânsito de pedestre. Opção A, que o pedestre ande pela direita. Opção B, a permissão do trânsito de pedestre na área é sinalizada. C, ao pedestre a proibição de circular na via ou na área sinalizada. E a opção D, o sentido de circulação para pedestre. Reiterando que há uma proibição, então a resposta correta é a letra C. Ao pedestre, a proibição de circular na via ou área sinalizada. Uma placa com o desenho ao lado, uma placa de cunho turístico, significa o quê? Então, vamos a uma área reservada à parte de artesanato, B, a uma parte reservada ao teatro, C, festas religiosas e a letra D, uma feira típica. Então, a placa ao lado significa que nós temos uma feira típica. Resposta correta é a letra D. Os dispositivos refletivos ilustrados têm a função de... Lembrando que aqui nós temos as famosas marcas, as tarjas, com a película de catadióptrico. Dióptrica é a ciência que estuda a transmitância luminosa, e à noite, ao refletir o farol, essas marcas na via, elas dão destaque para que o condutor possa se localizar e dirigir com extrema segurança. Então, esses dispositivos, opção A, melhorar a percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo. Opção B, evitar que pedestres transponham determinado local. Opção C, bloquear ou canalizar o trânsito. Opção D, identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos. Os dispositivos refletivos, eles correspondem à resposta da letra A, melhorar a percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo. Qual o significado da placa A10B? Então, aqui nós temos a opção A, um entroncamento oblíquo à direita, uma confluência à esquerda, um entroncamento oblíquo à esquerda e a letra D, uma via lateral à direita. Então, nós temos, a partir do plano da placa, uma possibilidade de uma via preferencial com uma outra possibilidade de virar à direita. Nós temos aqui uma ilustração para favorecer, dizendo que qual o significado desta placa em relação à sua regulamentação de circulação. A resposta correta é a letra A. Nós temos um entroncamento oblíquo à direita. Em uma via de trânsito rápido, sem sinalização de regulamentação de velocidade, o condutor de veículo que estiver a 30 km por hora estará. A leitura desta questão já nos identifica
uma provável resposta. Via de trânsito rápido, a velocidade, quando não houver sinalização, ela é de 80 km por hora. Então, quando a velocidade é mínima em relação à velocidade estabelecida, é de 50% da via, 80 km por hora no trânsito rápido, o condutor ele circula a 30 km. Ele estará, opção A, obedecendo a legislação de trânsito, opção B, desobedecendo ao limite máximo de velocidade, C, desobedecendo ao limite de velocidade mínima permitida, e a opção D, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Ele estará, letra C, desobedecendo ao limite de velocidade mínima permitida. Obedecendo o limite de velocidade mínima só se ele estivesse transitando a 40 km por hora, que é a metade de 80, que quando não há regulamentação, 80 km por hora é a velocidade estabelecida para a via de trânsito rápido. Resposta correta é a letra C. É proibido a todo condutor de veículo. Opção A, parar o veículo nas vias dotadas de acostamento quando não houver local apropriado para fazer retorno. Opção B, dar preferência pela esquerda quando solicitado. Opção C, aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. E opção D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos a passar um pelo outro. Então, é proibido a todo condutor de veículo a opção D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Inclusive, esta é uma infração que está elencada no artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, além de ser uma multa com valor agravado vezes 10, ela também eleva a penalidade para a suspensão do direito de dirigir. O que fazer se seu carro der problemas à noite, no meio do trânsito? Essa é uma pergunta que o condutor, além de tudo, tem que estar com muita falta de sorte, mas pode acontecer. A. Manter o veículo na faixa da direita e sinalizar, ligando o pisca-alerta até chegar em um local seguro. B. Acelerar mais para que o motor não morra. C. Desligar o limpador de para-brisa. E opção D. Desligar o motor e ligar uma das lanternas. Claro que é uma situação incomum, mas o condutor deve estar preparado. O que fazer se o carro der problemas à noite no meio do trânsito? Manter o veículo na faixa da direita e sinalizar ligando o pisca-alerta até chegar em um local seguro para evitar maiores consequências. Resposta correta é a letra A. Os riscos e perigos que estão sujeitos aos usuários no trânsito estão relacionados com: opção A, riscos e perigos relacionados à engenharia de trânsito somente. Opção B, os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e o comportamento das pessoas. Opção C, as ações governamentais. E a opção D, a fiscalização dos agentes de trânsito. Então, os riscos e os perigos que estão sujeitos os usuários do trânsito estão relacionados ao universo, ao ambiente que o trânsito está inserido. Letra B, os veículos, os condutores, as vias, o ambiente, o comportamento das pessoas. A opção correta é a letra B. Dirigir defensivamente é dirigir de forma organizada, mantendo concentração constante para diminuir ao máximo os trajetos. Opção B, dirigir de modo a evitar os acidentes, hoje classificados como sinistros, apesar das ações incorretas de terceiro e das condições adversas no momento em que trafega. Opção C, dirigir de forma que garanta segurança, conforto e economia, mesmo que as regras de preferência no cruzamento precisem ser ignoradas. A opção C está totalmente descartada. E a opção D, dirigir de modo que o automatismo correto prevaleça, ainda que necessite utilizar atenção dispersiva. Então, a leitura nas questões, com atenção, ela faz toda a diferença. Dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar os acidentes e sinistros, apesar das ações incorretas de terceiro, das condições adversas, enfim, a opção correta é a letra B. O que acontece com o condutor em estado de embriaguez? Bom, essa pergunta
nós não deveríamos classificá-la em espécie alguma, porque é inadmissível condutor em estado de embriaguez. Devemos evitar sempre. Mas, nesse caso, torna-se apenas lento. B, fica incapaz de julgar correta e rapidamente a velocidade, o tempo e a distância necessária à segurança. C, nada que o impeça de dirigir. E a letra D, torna-se mais consciente e cuidadoso. Então, aquele condutor que, infelizmente, assume a direção após ter ingerido bebida alcoólica, ele fica incapaz de julgar correta e rapidamente a velocidade, o tempo, a distância, enfim. Ele expõe a todos no trânsito, inclusive a si próprio. A resposta correta é a letra B. A única forma de eliminar o álcool do organismo é através do quê? Bom, então vamos. Banho quente, café forte, esperar o tempo necessário para a eliminação natural e a letra D, banho frio. É claro que é importante o organismo de cada cidadão, de cada cidadã, de cada ser humano, eliminar o álcool, para que em alguma situação que ele tenha ingerido pequenas quantidades de álcool, ele possa dirigir o veículo com segurança, ele tem que aguardar o repouso natural para que o seu organismo processe toda a eliminação da quantificação etílica no sangue, ele possa dirigir com segurança. Resposta correta é a letra C. O que deve ser feito quando o condutor de veículo que circula em sentido contrário aciona o farol alto em uma rodovia à noite? A. Continuar olhando em frente, piscando rapidamente os olhos a fim de eliminar o ofuscamento. Lembrando que farol alto no sentido contrário, ele agride muito o globo ocular. B. Continuar olhando em frente com os olhos entreabertos a fim de eliminar o ofuscamento. C. Acelerar o veículo para reduzir a duração do período de ofuscamento, ou seja, ter pressa para passar aquele período de ofuscamento. E a condição adequada, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, a opção correta é evitar que os olhos fiquem expostos ao ofuscamento. Letra D, desviar a visão para uma referência na faixa direita da pista sem perder o alinhamento, sem perder o controle do veículo. Letra D é a resposta. Qual a condição do condutor que dirige sob efeito de álcool? Então, nós temos aqui muitas questões referindo-se ao álcool, referências negativas que não deveriam ser colocadas em prática por nenhum condutor. Então, nessa condição, letra A capacidade de dirigir inalterada. B, perda da autoestima. C, capacidade diminuída para tomada de decisão. E letra D, concentração inalterada. Qual a condição do condutor que dirige sob efeito de álcool? Ele terá sua capacidade reduzida para a tomada de decisão. Então, diminuir a capacidade de tomar decisão aumenta os riscos de consequências. Letra C, a resposta correta. O condutor verifica que em uma via urbana há uma série de placas que sinalizam que é proibido estacionar. Sobre o desembarque de passageiro nessa via, marque a medida defensiva a ser realizada por esse condutor. Opção A, procurar outra quadra próxima, pois as placas sinalizam que é proibida a operação de desembarque. Opção B, realizar o desembarque sem pressa, pois o estacionamento só se configura quando o condutor não permanece junto ao veículo. Opção C, permanecer com o veículo no local somente tempo suficiente para realizar o desembarque. E a opção D, realizar o desembarque sem pressa, deixando o pisca-alerta ligado, o que permite a permanência no local por 15 minutos. Então, sobre o desembarque de passageiro numa via, marque a medida defensiva a ser realizada pelo condutor. O correto é a letra C, permanecer com o veículo no local somente o tempo necessário, suficiente para realizar o desembarque, o que configura uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito e parou seu veículo em local seguro para colaborar com o socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança e, por isso, acabou sendo arremessada para fora do veículo. Bateu a cabeça e as costas e desmaiou. A ajuda é importante, mas, se a vítima for movimentada, poderá ocorrer. Então, nós temos aqui uma questão que tem um questionamento um pouco extenso, pode
configurar um conflito para entendimento, mas o que devemos fazer com as vítimas para evitar que ocorra consequências? A. Infecção óssea. B. Hérnia de disco. C. Bico de papagaio. E letra D. O agravamento de uma provável lesão na coluna vertebral. Então, nós temos a parte final aqui, sobre o que houve, soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança, por isso acabou arremessada para fora do veículo. Então, a ajuda é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer, obviamente, o agravamento de uma provável lesão na coluna vertebral. A vítima, nesse caso, não deve ser movimentada, tem que aguardar a chegada de um socorro especializado. Em um acidente de trânsito, deve-se evitar atitudes que possam agravar as lesões na vítima, conforme nós vimos na questão anterior. Diante disso, qual das atitudes abaixo está incorreta? Ou seja, qual das atitudes abaixo não é o correto? Letra A, levar a vítima imediatamente ao hospital. Letra B, verificar a sua respiração. Letra C, evitar movimentar a vítima. E letra D, sinalizar o local para evitar outros acidentes. O incorreto é levar a vítima imediatamente ao hospital, porque antes disso, as avaliações primárias e secundárias devem ser realizadas, assim como a movimentação segura por profissionais especializados em resgate. Letra A resposta correta. Marque a resposta correta sobre as ações a serem realizadas no local de um acidente. A. Garantir a segurança não é prioridade nos acidentes em que o veículo está incendiando. B. Manter o controle da situação apenas nos acidentes em que há vítimas presas às ferragens. Letra C. Realizar algumas medidas preventivas que evitem o agravamento do estado das vítimas. E letra D. Identificar as características do acidente não influencia na escolha da melhor forma de socorrer, né? Da melhor forma de socorro. Marca a resposta correta. A resposta correta é realizar algumas medidas preventivas que evitem o agravamento do estado das vítimas. Letra C. Qual procedimento abaixo é inadequado no socorro a uma vítima de atropelamento? O que não se deve fazer, o que é inadequado? Movimentar a vítima antes da chegada do socorro especializado é inadequado. Sinalizar adequadamente o local do acidente é importante. Procurar manter livre o fluxo de veículos na via. Isolar o local do acidente para que curiosos não parem na área de fluxo da via. Então, nós temos a resposta correta, o que é inadequado, a opção A, movimentar a vítima antes da chegada do socorro especializado. Sinalizar a via é importante, procurar manter o livre fluxo de veículos também, isolar o local do acidente para que curiosos não parem na área. Então, o procedimento abaixo inadequado é movimentar a vítima antes da chegada do socorro especializado. Resposta correta é a letra A. Para um comportamento seguro, o condutor deve pensar e sinalizar, olhar e ser olhado. Letra C, pensar e agir. E para um comportamento seguro, o condutor deve, letra D, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Então, a resposta correta é a letra D, comportamento seguro, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. É incorreto afirmar que se deve manter a calma, evitando em todas as situações ser agressivo. Isso é correto, né? Só que a pergunta diz o que não é correto. Letra B, fazer curso básico de primeiros socorros para aprender, também é uma boa opção. Letra C, dirigir bem devagar nas rodovias, caso tenha bebido. Ou seja, em rodovias não se deve dirigir bem devagar, deve-se respeitar a sinalização de velocidade e jamais, caso tenha ingerido bebida alcoólica. E a letra D, encarar as advertências de segurança como sendo para nós mesmos e não para os outros. Então, é incorreto afirmar que se deve dirigir bem devagar nas rodovias, caso tenha bebido. Aqui nós temos que verificar que as questões, elas pedem atenção na leitura.
é muito agradável quando você tem convicção da sua resposta. Se você, até o momento, está gostando das nossas aulas, está gostando das questões, eu sou o Josimar Amaral, peço apenas que você deixe aqui a sua inscrição no nosso canal, que você deixe o seu like também, para que o YouTube possa distribuir esse vídeo para outros condutores, outras condutoras que precisam fazer a avaliação e recuperar a sua carteira que passou por um período de restrição em razão de um processo de suspensão, ou você, profissional que foi ao Detran, solicitou o seu curso de reciclagem preventiva e também precisou de fazer o curso. E depois do curso, ser aprovado aqui na sua avaliação. Uma boa sorte e vamos para o encerramento dessa aula. O condutor, para manter boas relações no trânsito, deve respeitar todos os usuários da via, respeitar apenas os pedestres, obedecer aos outros condutores, obedecer aos pedestres. Observem que nós temos aqui uma parte social do trânsito, uma área coletiva utilizada por todos, e o condutor, para manter as boas relações do trânsito, ele deve respeitar todos os usuários das vias. Você está transitando numa via com sinal verde e, de repente, sai da frente de um ônibus um senhor para atravessar a rua. O que fazer? Por isso é importante ter a percepção de risco e, para melhorar a nossa percepção de risco, sempre respeitar os limites de velocidade na via. A. Acelera e buzina para apressá-lo e deixar a via livre. Isso é uma situação inadequada. B. Ignora o pedestre, já que o semáforo está verde para você. Nós não devemos, porque trata-se de uma situação de atenção expressa, onde o condutor pode praticar elementos de direção defensiva. C. Liga o pisca-alerta e acelera. E a letra D. Reduz a velocidade, sinaliza para o veículo que vem atrás e dá preferência ao pedestre. Obviamente que a resposta correta e coerente é a letra D. Avisar ao outro condutor que está com uma porta semi-aberta ou com um pneu descalibrado, o pneu murcho, é uma atitude de perda de tempo e de perturbação do trânsito, que é considerada uma infração, que prejudica a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente, e a letra D, de cortesia e principalmente solidariedade. Lembrando que essas questões, elas fazem menção ao relacionamento interpessoal. Avisar alguém que está com a porta semi-aberta, um pneu murcho, é uma atitude de cortesia, principalmente de solidariedade, de contribuição às ações no trânsito. Resposta correta é a letra D. Qual dos órgãos abaixo tem como dever a educação para o trânsito? Opção A, as escolas de primeiro e segundo graus apenas. Opção B, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Opção C, autoescolas apenas. E opção D, autoescolas e escolas de primeiro e segundo graus apenas. Então, nós temos aqui 3 cascas de bananas, com a referência de apenas, apenas e apenas. O órgão abaixo, que tem o dever de praticar e evidenciar as ações de educação para o trânsito, são os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Então, chegamos ao final de mais uma aula e, a partir de agora, nós pedimos a você que se inscreva em nosso canal, preste atenção quando for realizar a sua avaliação junto ao Detran e seja aprovado. Boa sorte e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.